Olá, bom dia. Não existem estatísticas muito definidas a respeito de mortes causadas por AVC, mas tem-se a ideia de que 1 em 4 pessoas no mundo todo vai ter um AVC. Não necessariamente vai morrer de AVC, mas vai ter algum problema com relação a isso. E pensando nisso, foi inaugurado aqui no Maranhão um programa para ajudar a diminuir esses números, vamos dizer assim. E é sobre isso que nós vamos conversar no programa de hoje. E quem veio tomar café comigo para falar sobre tudo isso foi o Dr. Marconi Moreno, que é neurologista e também é coordenador do programa AVC Cada Minuto Importa. Bom dia, doutor. Muito bom dia a todos. Seja muito bem-vindo. Vamos primeiro falar o que é exatamente esse programa, AVC Cada Minuto Importa. Bem, o programa ele é voltado para tratamento da fase aguda do AVC, né? Quando a gente fala de fase aguda, são as primeiras 3 para 4 horas e meia do início dos sintomas, em que a gente tem uma oportunidade de tratamento real para o AVC, né? Em que eu consigo, de fato, com o uso de medicamentos, com o uso de uma terapia voltada para o AVC, diminuir sequelas, mortalidade, tempo de internação e tempo de reabilitação, trazendo qualidade de vida e melhoras do ponto de vista social, físico, mental para a pessoa e também financeiro a nível de SUS. Entendi. Nesse caso, cada minuto importa mesmo, né? Cada segundo importa. Cada segundo importa, né? Porque nem sempre se tem a noção exata de que aquilo é um AVC. Como fazer cada segundo desse valer? Quando a gente fala que cada segundo importa, é que a gente define isso baseado na morte cerebral que o AVC causa. Porque o AVC é uma alteração dos vasos do cérebro em que há uma diminuição da chegada de sangue para uma determinada região. O ponto é que o cérebro é um órgão no nosso organismo que ele é extremamente demandante de oxigênio e de nutrientes. Tanto é que 25% de todo o oxigênio que nós utilizamos no nosso organismo vai para o cérebro. Então, cada segundo em que esse cérebro não é devidamente oxigenado, devidamente nutrido, há morte de neurônios. E é uma quantidade alarmante. A gente fala de bilhões, trilhões de neurônios e sinapses em questão de poucos minutos. Então, a cada segundo, eu estou falando de morte de cérebro. Cada segundo que eu conseguir salvar, é cérebro sendo salvo. É sequelas sendo diminuídas e é pacientes se tornando menos problemáticos para si próprios, né? Por conta das sequelas envolvidas e do ponto de vista macro, tanto familiar quanto de sociedade. Entendi. Então, para, vamos dizer, aliviar um pouco todas essas estatísticas, foi lançado aqui, já está em vigor, né? Um aplicativo que é para fazer essa interligação mais fácil entre paciente e médico, é isso? Como é que funciona esse aplicativo? É Join, né, o nome? Exatamente, o aplicativo Vamos Join. Vamos falar do Join. Então, vamos lá. O Join, ele veio com o intuito de tentar diminuir distâncias entre médicos especialistas e atendimentos de emergência. Porque essa defasagem de médicos especialistas de AVC não é uma coisa regional, não é do Maranhão, não é de São Luís, é algo global. Tanto é que o Join, ele é global, ele não é um aplicativo específico para o Brasil. Ele veio para atuar no mundo inteiro. E aí, em determinadas situações, ele acaba sendo contratado por empresas, por sociedades privadas, por hospitais e também por sociedades públicas, né? Então, ele existe, se eu bem estiver correto, desde 2016. E ele entrou aqui no Brasil com o intuito de auxiliar na comprovação de que o tratamento de AVC era factível a nível nacional, né? Então, ele foi utilizado para a gente conseguir vencer a barreira do tempo. Como em questões de qualidade de tratamento de AVC, o neurologista tem que ser acionado com entre 10 a 15 minutos da chegada do paciente na emergência, você imagina a situação em que nós não temos uma quantidade adequada de neurologistas a nível regional, né, para dar conta disso. Qual foi a solução criada então pelo Join? Vamos fazer com que o neurologista fique à disposição de mais de um centro simultaneamente, para que possa ter acesso ao neurologista de forma mais rápida possível. Deixa eu só resumir um pedacinho desse negócio aí para a gente ver se a gente entende, que eu estou entendendo direito. Como o neurologista não pode estar em todos os hospitais, em todas as UPAs, em todos os locais de atendimento, naquela hora... A gente ainda não conseguiu a onipresença. Não, ainda não conseguiu, não vai conseguir, não. Perfeito. Chegamos muito próximo. Agora estamos o Join, estamos bem próximos disso. Com o Join,
essa situação fica um pouco mais suavizada, vamos dizer assim. Eu posso Vocês dar... conseguem fazer esse acompanhamento sem essa onipresença? Eu posso dar um exemplo muito prático, né? Como o Join já está em vigor aqui no estado do Maranhão desde 11 de maio, nosso tempo de resposta entre o acionamento do protocolo, ou seja, no momento em que é identificada uma suspeita de AVC nas UPAs que estão vinculadas ao programa, ao início do atendimento do neurologista, hoje está sendo em segundos. Às vezes, o triagista de AVC dentro da UPA faz a criação do caso clínico dentro da nossa plataforma e o neurologista, por acaso, já estava com o celular na mão. Então, a resposta é imediata. Mas corre o risco do neurologista não estar com o celular na mão nessa hora? Corre, mas nós somos 5, né? Bom. Temos uma escala de plantões, é óbvio, né? Ninguém fica 5 ao mesmo tempo, porque senão vai até gerar um certo conflito. Mas é claro que ninguém é perfeito. Eu, com certeza, posso te afirmar de os 2 pés juntos. Nós estamos bem mais rápidos do que os 15 minutos necessários. Isso é bom. Mas para isso também na UPA tem que ter essa pessoa que faz essa interligação e ela precisa estar conectada com, eu nem diria só com o Join, para facilitar esse acesso de vocês, mas ela precisa saber interpretar esses sintomas. Perfeito. A interpretação é feita com muito estudo e com muito treinamento. Então, todas as UPAs que estão protocoladas junto ao Join possuem um tablet específico que foi colocado junto à própria empresa para auxiliar nessa transmissibilidade de informações. E os triagistas são treinados. Sim. Semanalmente tem uma enfermeira especialista em AVC que passa nas UPAs com um cronograma adequado, retreinando os profissionais desde a portaria, não somente médicos. Estamos falando de porteiros, pessoal da limpeza, técnicos de enfermagem, os enfermeiros, porque como cada segundo importa, eu não preciso que um médico diga que temos uma suspeita de AVC aqui. Qualquer pessoa pode suspeitar de um AVC. Por exemplo, se ele entra, ele já está num estado, vamos dizer assim, bem avançado, o porteiro ou qualquer pessoa que tiver, de alguma forma, o conhecimento a respeito, pode já indicar? Imediatamente. O paciente, quando chega numa UPA, a primeira coisa que é feito na UPA é ser triado. E se tem uma suspeita de AVC, por exemplo, alguém vindo que é uma suspeita de AVC, essa triagem é feita ainda mais rápido. Olha, eu não vou trabalhar na UPA, certo, mas eu queria saber... Eu sugiro você pelo menos visitar, é um ambiente bastante interessante, a gente cresce muito e aprende bastante. Imagina já. Mas assim, eu não vou trabalhar, não vou tirar o emprego lá de ninguém, eu só quero saber quais são os sintomas mais clássicos que servem para identificar que a pessoa teve um AVC, está tendo um AVC, como é que funciona? Bem, o AVC, ele caracteristicamente é uma condição de subtaneidade. O que isso significa? O AVC tem data e hora. A gente sabe como a pessoa teve o AVC e sabe a hora exata que aconteceu. Né? Por isso que o tratamento é todo voltado com essa precisão de tempo. E quando o paciente inicia um quadro de AVC, né, ele começa a ter os sintomas mais clássicos são fraqueza. A fraqueza caracteristicamente é unilateral. Então é um braço e uma perna, uma face que entorta, uma fala um pouco mais dificultosa de você entender, porque a fala fica empastada. E pode ser qualquer lado, não tem um lado específico. Se o AVC acontecer com a artéria do lado direito do cérebro, eu vou ter o lado esquerdo afetado. Se for do lado esquerdo, eu vou ter o lado direito afetado. Né? E a depender da localização onde essa diminuição de fluxo cerebral por um entupimento ou um sangramento cerebral aconteça, eu vou ter sintomas diferentes. Então, o clássico é isso, é fraqueza de um lado do corpo, a dificuldade de articulação da palavra. Aquela meio paralisia, vamos dizer assim? A paralisia, a gente tem que tomar um certo cuidado, porque esse termo ele é um pouco equivocado. Quando a gente fala de paralisia, a gente está falando de qualquer parte do corpo que deixou de mexer por completo. Então, se a gente for esperar um paciente parar de mexer por completo, já não tem mais jeito. Já não temos mais tempo adequado, né? Então, o início não se dá... Exatamente, o início não se dá com a perda total. É o paciente que está aqui tomando um café, segura a xícara e pá, a xícara cai. Aí meu braço está fraco, aí vai para o espelho, a boca está torta, começa a falar e a língua não está ajudando. Não tá ajudando. Corre para a UPA. É uma suspeita de AVC. Tá. Então, quando ele chega na UPA com esses sintomas já são tão clássicos que eu acho que a equipe que está treinada nesse sentido vai identificar de primeira. Eu brinco que a gente identifica o AVC para o paciente atravessando a rua. Está atravessando na rua, na faixa. Eu percebo que a perna direita vai, a perna esquerda não está indo legal, alguma coisa está errada. Aí você pergunta, aconteceu quando? Doutor, foi há 30 minutos atrás. Corre para a UPA. É uma suspeita de AVC. Pode até ser que não seja, mas tem que ser triado como uma suspeita. A gente tem sempre que pensar, infelizmente, no pior.
para poder tratar de forma adequada e ganhar tempo. O tempo para a gente é precioso. A gente vai falar já dos resultados que estão sendo conseguidos, mas a gente vai fazer um intervalinho aqui rapidinho. Vamos tomar água, vamos tomar café, como eu digo sempre. E a gente volta já para conversar, um minutinho só. Já estamos de volta conversando aqui sobre esse aplicativo que já foi adotado pelo Maranhão para garantir que cada segundo vai importar na vida de alguém que teve um AVC. E a gente estava falando desses sintomas clássicos, tá? E agora, o resultado. Você está me dizendo que desde maio, né, a gente já está num projeto piloto e agora, oficialmente, já temos. Já dá para sentir resultados desse programa? Obrigado por levantar para cortar. Vamos lá. Se a gente levar em consideração que, utilizando o DataSUS como forma de noção de casos de AVC no Maranhão, né? E o DataSUS permite que a gente tenha uma ideia de quantos procedimentos foram realizados. Então, se você procurar DataSUS, protocolo de AVC no Maranhão até maio de 2023, zero. Nós tivemos 0 pacientes tratados na forma aguda do AVC. Nós já tivemos mais de 20 pacientes trombolizados, ou seja, mais de 20 pacientes foram triados como suspeita de AVC, foi confirmada a suspeita, foi transferido de forma emergencial para a unidade de AVC do Hospital da Ilha, realizou a tomografia em tempo hábil, foi reavaliado pela equipe assistencial do AVC dentro da unidade de AVC do Hospital da Ilha, foi confirmado o AVC do tipo isquêmico, que é aquele que entope a artéria, foi realizada a medicação que desentope e hoje a gente tem casos que ficaram completamente sem sequelas. Eu brinco, se nós tínhamos 0 e hoje nós temos um paciente que salvou, tá valendo. Pode ter certeza, já valeu toda a pena. Com certeza, se salvou um, já está valendo. Para 0... Se um segundo importa uma vida, imagina uma vida inteira, E 21 né? vidas. E 21 vidas. 22 vidas, né? Então, assim, se eu não estiver equivocado, nós já temos mais de 20, mas são exatamente 22 trombólises em basicamente 5 meses de atendimento. E é bom identificar o que seria essa trombólise, tá? A trombólise. Deixa eu perguntar, o que é trombólise? A trombólise é o ponto final do protocolo. Porque a gente não pode, infelizmente, tratar todo e qualquer AVC, porque AVCs não são iguais. Eu posso ter um AVC que fecha uma artéria, eu posso ter um AVC que sangra. E a trombólise é a medicação que a gente utiliza, que é a parte final do protocolo, para dissolver o trombo, ou seja, o coágulo que está dentro da artéria, que gera os sintomas. Se for um AVC hemorrágico, eu não tenho essa oportunidade. O AVC hemorrágico não tem tratamento com medicação. Ele, infelizmente, ou tem uma conduta conservadora, em que a gente evita dar problemas a mais para o cérebro lidar, né? Cuidando da pressão, cuidando do açúcar, mantendo monitorizado, fazendo todas as medidas para segurar a pressão dentro da cabeça do paciente. Seria um tratamento só, né? Exatamente. Esse é o conselho. Ou pacientes com AVC hemorrágico precisam de cirurgia, para descomprimir mesmo. Então, como 85% dos AVCs, assim, do ponto de vista global, são isquêmicos, eu tenho 85% dos AVCs que eu posso tratar. Isso é muito bom. Mas tem AVC que ele pode ser passado assim despercebido? Pode. A gente chama de AVC quando essa alteração dos vasos do cérebro gera um sintoma clínico. O AVC ele é um diagnóstico primariamente clínico, eu não preciso de exame nenhum para matar a charada. Por isso que eu brinco que a suspeita de AVC eu faço com o paciente atravessando a rua. Só que existem áreas do nosso cérebro que são chamadas de áreas eloquentes, em que quando elas são afetadas, os sintomas são claros e evidentes. E existem áreas do nosso cérebro que não são tão eloquentes assim. Então o paciente pode ter uma isquemia cerebral, ou seja, um entupimento de uma artéria, numa área pouco eloquente, né? Por exemplo, uma área de associação, que faz com que o paciente consiga perceber melhor uma transição de cores, que consiga juntar, por exemplo, a sensação de cor quente, né, o vermelho com o calor. Isso tudo tem área no nosso cérebro específica para isso. Só que se o paciente tiver um AVC nessa região, não vai ter sintoma, ele não vai perceber. Tá. Então a gente chama de AVC quando há sintomas clínicos. Tá. Mas existem sim vários tipos de isquemias cerebrais ou de microhemorragias que o paciente não sente absolutamente nada. Olha, eu já estou quase apta a ir para a UPA, mas vamos continuar nesse aprendizado. Para AVC, eu juro para você que não é difícil. Não é difícil? Não. Eu acho tão complicado. Mas vamos lá.
Você está dizendo que a partir de maio, né, que a gente está com o projeto piloto, agora oficialmente, as UPAs, pelo menos de São Luís, elas já estão todas integradas dentro desse projeto? 3 UPAs já estão integradas, né? As 3 UPAs integradas são UPA Araçagi, UPA Bacanga e UPA Cidade Operária. Essas 3 estão integradas desde o projeto piloto em maio. As outras UPAs, né, a UPA do Vinhais, a Parque Vitória e do Paço Lumiar, bem como o Hospital Vicente Fialho, né, eles estão já em processo de treinamento, né, tanto de equipe quanto da parte técnica, que inclui a questão do tablet, como utilizar o aplicativo, para dar início mesmo ao escopo total do protocolo aqui na Ilha de São Luís. No entanto, nós queremos sim, nós temos essa intenção, o governo do estado, graças a Deus, também tem, de expandir para todas as 7 macro-regionais do estado do Maranhão. Trabalham com prazo nesse... Meu sonho. Se fosse uma questão exclusivamente minha, já estava implantado. Opa! Né? Porque não acho justo, já estamos num estado em que há muita discrepância de serviços como um todo, né? E isso acontece a nível Brasil, então eu ainda acho muito equivocado a determinação de como será a vida do paciente depender exclusivamente de onde ele mora. Isso é uma coisa que tem que ser global, tem que ser universal, cosmopolita, tem que afetar toda a sociedade de modo igualdade mesmo, de forma equitativa, né? É verdade, porque, por exemplo, dependendo da área que você mora, aqui mesmo em São Luís, você vai ter um tempinho a mais para chegar numa UPA. Quem mora Coab, Vinhais, Coab não, Coama, Vinhais, essa parte toda ali, que tem uma UPA ali perto, a UPA de Vinhais, mas ele não tem esse serviço, então ele vai ter que se deslocar, por exemplo, por Araçagi. Ele vai levar muitos segundos, doutor. Vai sim. Mas aí eu posso contrapor essa sua informação com dados, né? Ótimo, vamos Fatos lá. para mim são bastante claros e inequívocos, né? A gente sabe que o paciente é hoje o principal gargalo do nosso protocolo. Então, assim, tem gente... O paciente? O paciente é o principal gargalo hoje. Eu me sinto um pouco incomodado com falar essa bobagem. Eu também me incomodei. Vamos lá, me explica. Porque ainda temos culturalmente a ideia de que estou tendo alguma coisa de ruim, não vou à UPA. Vou esperar passar. Vai que passa. Ah, tá, entendi. Então, verdade. a questão do deslocamento é importantíssima, sem sombra de dúvidas. Mas eu ainda tenho a dificuldade do paciente de entender o que é um AVC. O problema não está somente no deslocamento, está no entendimento da população. Então, essa conversa que nós temos aqui, ela é primordial. É verdade. A gente tem que ter uma cultura de explicar à população geral o que é um AVC e o que fazer na suspeita. Isso aqui que nós estamos fazendo tinha que estar sendo explicado de forma... didática mesmo. Didática e muito maçante. Tem que ser algo maçante. Uma explicação para a população do que é um AVC e o que fazer. O que é um AVC e o que fazer. Gente, o AVC é uma Explica perda... de novo, só para a gente deixar da tudo forma claro. bem clara. Vamos O lá. AVC nada mais é do que uma perda súbita de força no lado do corpo. Somente isso, Marconi? Não. Esse é o mais clássico. Sim. Eu posso ter um AVC, por exemplo, com um paciente com dificuldade de mexer os olhos. Eu posso ter um paciente com AVC apresentando quadro de vômito que não para. Eu posso ter AVC com pacientes que ficam cegos de forma abrupta. Eu posso ter AVCs que, dependendo da artéria que é afetada, vai apresentar sintomas diferentes. Mas qual é o mais comum? Gente, fraqueza de um lado do corpo de forma súbita, boca que entortou de forma súbita, fala que ficou difícil de ser entendida de forma súbita, paciente que não consegue se expressar adequadamente de forma súbita. Tudo isso é suspeita de AVC. Primeira coisa, corre para a UPA, corre para o hospital, não perca tempo. E se esse paciente está sozinho? Acontece muito. Alguns pacientes conseguem chegar sozinhos à UPA, não me pergunte como. É mesmo? É mesmo. E, infelizmente, a maioria acaba perdendo a janela de tratamento. Isso. Como eu só tenho de 3 horas a 4 horas e meia para poder fazer a medicação, que consegue tratar o AVC isquêmico, que é aquele que entope, né? Eu tenho uma janela muito curta. Muito E curta. é bom a gente explicar, poxa, doutor, por que 3 horas, 4 horas e meia? Por que esse número tão cabalístico? De onde saiu esse número, né? Uma medicação, ela foi estudada desde 95, 94, para tentar desentupir esse trombo, e
o que foi visto é que quanto mais tempo passa, maiores as chances dessa medicação que afina o sangue e quebra o trombo gerar sangramentos. Então, é uma balança. Quanto mais cedo eu faço a medicação, menor a chance de sangramento. Quanto mais tarde eu faço, maior a chance. E foi visto que depois de 4 horas e meia, a chance de benefício da medicação se equivale ao risco. Passados disso, o risco é maior do que o benefício. Eu posso mais atrapalhar. Eu posso mais atrapalhar do que ajudar. Meu Deus do céu. Olha, eu tô ficando cada vez mais assustada? Assustada. E só uma última coisa que eu tenho um dado aqui que eu fiquei mais assustado ainda, que até 2050, possivelmente 10 milhões de mortes devem acontecer por conta de AVC. Esse número é verdade? É uma estatística, mas é uma estatística que, de verdade, faz bastante sentido. Hoje o AVC é a principal causa de morte, né? Então, nós estamos falando da principal causa de morte. É verdade. Então, 10 milhões, eu vou ser muito sincero, é um número muito redondinho, né? Mas eu acho que é aquém da realidade. Eu acho que vai ser, infelizmente, mais do que isso. Porque tem muito óbito que a gente não consegue constatar como um AVC, mas de fato foi. Quer dizer, ainda pode estar abaixo da realidade através da nossa minha suspeita é sim. Olha, eu acho que a gente tem que fazer essa entrevista várias vezes para a gente entender sempre, sabe? Porque nosso horário acabou e eu nem percebi. Eu nem percebi, porque é tanta informação, você vai ficando cada vez mais chocados com uma e com outra. E às vezes com facilidade diagnóstica, às vezes a coisa é tão simples de resolver e a gente complica, não dá tempo de chegar, sei lá, tem tanta coisa que atrapalha esses segundinhos que importam quando você pretende salvar uma vida. Você está explicando aí que depois de 4 horas não pode mais nem fazer coisa nenhuma, porque vai atrapalhar ao invés de... Mas eu vou ficar devendo mais informação, a gente vai falar mais a respeito desse AVC, a gente tem mesmo que levar ao conhecimento das pessoas essa importante ferramenta para salvar vidas nessa principal causa de morte no mundo todo, gente. Mas... Doutor Marconi Moreno, muito, muito obrigado por todas essas informações. Um prazer enorme. Estou à disposição. Venho quantas vezes você precisar. Eu também estou à sua disposição. Quando precisar, pode vir. Mas muito obrigada, brincadeiras à parte. Muito obrigada por todas essas explicações a respeito de um assunto tão sério. Bom dia para você, bom dia para você que está aí do outro lado nos assistindo, que já viu. Qualquer coisa, gente, corre para a UPA. Corre para a UPA, que a UPA vai saber, nessas que a gente falou, claro. Mas daqui a pouco todas. A gente já tem todas, mas a gente tem que lembrar que é Araçagi, Bacanga, Cidade Operária. E Cidade Operária. Em breve, bem breve, as outras todas. Mas por enquanto essas 3. Teve problema, corre para essas UPAs, quem sabe sua vida pode ser salva por causa de 1 segundo, 2 minutos, qualquer coisa assim. Mas só para lembrar, todo dia eu estou aqui, tá? Um assunto desse jeito, assunto mais leve, mas tudo para deixar o seu dia super bem informado. Tchau e até a próxima.